Hoje nós vamos vencer o espírito da encrenca. Aleluia! Senti que tem muito encrenqueiro, que está difícil concordar. Não é para você, é para quem não veio, ficou em casa, não é mesmo? Essa palavra não é necessariamente para você, é para talvez alguém que encrenca com você, não é verdade? É ou não é? Essa palavra é para mim, diga, é para mim. Porque se você venceu o espírito da encrenca, você venceu quase que 90% dos seus problemas. Olha, alguém vai dizer assim: pastor, encrenca não está na Bíblia. E eu vou provar para você que está, com outras palavras, combinado? Espíritos, hoje a gente encerra a nossa pulseirinha amarela, que eu já estou sem, porque eu não resisti o doce pedido de uma criança semana passada que me pediu a pulseirinha amarela. Então eu falei para ele: é sua, meu filho, mas estou sem a minha, não temos mais. Mas na semana que vem nós vamos começar um novo tempo que deve seguir outubro, novembro até 15 de dezembro. Então nós temos aí um desafio, uma maratona um pouco maior que essa última maratona. E eu quero em dezembro que a gente faça os cultos de quarta-feira, todo mundo com todas as pulseirinhas que conseguiu trazer e colecionar esse ano, combinado? Eu já estou vendo que alguns já estão se vestindo de pulseirinhas aí. E eu guardei todas, irmão, só não vou ter amarelo. Amém? Nós vamos vencer o último espírito que atrapalha o nosso destino, desacelera o nosso propósito e nos torna escravos de pessoas, do pecado e de Satanás. Repito, hoje nós vamos encerrar uma série dos espíritos. E espíritos que travam a nossa vida, desacelerando o propósito de Deus, nos tornando presos a pessoas, nos tornando presos a Satanás e nos tornando presos a emoções negativas, pensamentos malignos, cadeias. Hoje nós precisamos vencer esse espírito. Amém? Então você começa com uma oração assim: Deus, sensibiliza o meu coração para receber essa palavra. Dá sabedoria ao nosso pastor para que ele possa ministrá-la com excelência, em nome de Jesus, amém. Vencendo o espírito da encrenca. E pense que você vai ser testado amanhã, mas eu acordei sendo testado hoje. Porque antes da gente pregar a palavra a alguém, nós precisamos pregar a palavra a nós mesmos. Pense num dia em que o inimigo tentou fazer com que eu encrencasse. Mas não conseguiu e não vai conseguir, em nome de Jesus. Você decide o que você vai fazer da sua vida. Você escolhe se vai se meter em encrenca, se vai se deixar ofendido, se você vai se deixar orgulhoso, soberbo. Você tem capacidade de decidir, aleluia. Não tem ninguém aqui, graças a Deus, sem as suas funções motoras, suas funções cognitivas. Está todo mundo bem, pensando bem, podendo agir bem. Então, é uma questão de escolha. O que é espírito de encrenca? Bom, primeiro, quero dizer para vocês que essa definição quem me deu foi o ChatGPT. E eu estou gostando de fazer umas perguntas assim, eu estou querendo crescer nesse conhecimento, porque ele sabe bastante, sabe, se você direcionar bem ele. E aí eu comecei a perguntar assim: me dê várias definições sobre encrenca. Aí depois eu escrevi assim: o que a Bíblia diz sobre encrenca? Olha, ele diz assim, a Bíblia não diz nada especificamente sobre encrenca, mas diz sobre o seu sinônimo, espírito contencioso. Eu falei: olha que cabra inteligente, mais inteligente que os crentes às vezes, não é verdade? A disposição, ou seja, o desejo voltado para, repita comigo, conflito. Conflito. Pessoas que gostam de, em outras palavras, treta. Conflito, briga, treta. Pessoas que são voltadas à divisão, não à unidade. Pessoas que estão sempre procurando ganhar nas perdas. Deixa eu te dizer uma coisa. Você concorda que na divisão alguém perde? Ou melhor, os dois lados perdem? Quem é que ganha das perdas? O contencioso. O contencioso, ele muitas vezes é esperto. Ele procura a divisão para, através da divisão, ganhar a rebarba. Bom,
se alguém dividir você do seu cônjuge, e esse alguém pode ser o Satanás encarnado numa pessoa, mas pode ser também uma luta financeira, pode ser uma falha moral e de caráter, podem ser tantas coisas, mas se alguém dividir um casamento, você concorda comigo que esse casamento tem bens envolvidos? Quem é que ficam com os bens? Metade, metade, não, já errou. O advogado já leva uma parte, o cartório já leva outra. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele é contencioso, ele gosta de briga, ele gosta de divisão. Pessoas com espírito de encrenca, elas não perdem uma contenda. Eu me lembro, eu era pequeno, e eu gostava muito de ajudar em casa. E eu comecei a varrer a calçada na frente de casa. Dá uma batucada aí. Comecei a varrer, só para eles poderem ouvir melhor, que vocês estão ouvindo melhor com esse batuque. Eu comecei a ver que todas as vezes que eu ia para a calçada, limpar a garagem, a calçada de casa, que tinha uma árvore que caíam muitas folhas grandes, chama chapéu de praia. E todas as vezes que eu limpava, logo em seguida, a contenciosa da vizinha de cima, então a rua era uma descida, e a nossa casa estava embaixo da casa dela. Naturalmente, quando você lava uma calçada, o que acontece? Se você não for educado e não tirar a sujeira da calçada do seu vizinho, vai ficar tudo sujo a sua calçada e você acabou de limpar. Eu tinha duas escolhas. Eu podia tirar satisfação, encrencar. Pô, mas toda vez que eu vou fazer isso, você escolhe lavar a calçada. Mas que coincidência, deve estar na sua agenda. E eu comecei a pensar que de repente era a agenda dela, né? Porque eu sou muito planejado e talvez eu fazia as coisas mesmo nos mesmos dias. Eu comecei então a alternar os dias propositalmente. E ela também começou a alternar os dias propositalmente. Irmãos, a árvore da casa dela tinha umas folhinhas pequenininhas, a da minha tinha aquelas folhas grandes. Eu catava 3, 4 sacos, punha no saquinho e punha na lixeira. Mas ela deixava tudo sujo depois com aquelas folhinhas pequenininhas. Então eu aprendi a vencer o espírito de contenda desde pequeno. Sabe o que eu comecei a fazer? Quando ela saía para começar a lavar a casa dela, a calçada dela, eu dizia assim: Leninha, fica tranquila, eu estou fazendo o meu aqui, já faço o seu, não é nem trabalho para mim, fica tranquila. O que eu fazia? Varria primeiro a calçada dela, tirava as folhinhas pequenas, tirava depois as minhas grandes e ainda jogava água na calçada dela de brinde, porque eu não queria que minha calçada ficasse suja. Percebam, sempre haverão pessoas contenciosas, mas não se vence encrenca encrencando. Esse merece um aleluia. Maridos, a mulher está contenciosa, você não vai discutir com ela, dê um beijinho na boca dela. Pastor, não consigo, então fica quieto só, já ajuda, não aumenta a contenda. Talvez ela está num dia mau, talvez ela está num dia hormonalmente desequilibrada. Mulheres, teu marido está implicante, está chato, vença ele com um cafezinho quente, se ele gosta. Faz um carinho, isso, olha, ele está me ajudando, hein? Faz um carinho no cabeça dele. No começo ele vai estar parecendo um porco espinho, mas depois ele vai logo já se chegar e parar de ser tão chato, rabugento. Não se vence encrenca com encrenca. Alimentada pelo orgulho, a encrenca, ela também tem inveja, ela tem ressentimento. Pessoas encrenqueiras, dominadas pelo espírito da encrenca, elas estão sempre encrencando, porque estão com o coração enfermo. Vocês já ouviram falar da expressão café com leite? Quando vocês eram pequenos e brincavam de esconde-esconde, tinha sempre os café com leites. Quem é que gostava de ser café com leite? Deus me livre, eu sempre fui competitivo. Eu não queria ser café com leite nunca, nem que eu perdesse. Mas há pessoas na vida que você vai ter que entender que elas são café com leite. Não leve a sério pessoas café com leite. Não conta. Vocês estão entendendo? Parou, vocês estão entendendo? Sabedoria é não brigar com café com leite. Pessoas contenciosas, encrenqueiras, elas têm um desejo de dominar a situação. E se você revidar na mesma moeda, elas estão dominando você. Jesus, quando estava na cruz,
vencendo a morte e o inferno. O maior grau demoníaco que alguém pode sofrer, Jesus sofreu. Sofreu traição, sofreu decepção, sofreu no corpo dores físicas, sofreu com o governo contra ele, sofreu com a dor física de ser pregado, sofreu com um espinho na cabeça, sofreu porque quando teve sede deram vinagre para ele beber, sofreu, e quando ele estava no cume do sofrimento dele, onde ele podia dizer para Deus assim: Deus, acaba com esse bando de pé de barro, gente safada sem vergonha. Sabe o que ele fez? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você nunca terá grandes vitórias se não liberar grandes porções de perdão. Você nunca terá grandes vitórias se não liberar grandes porções de mansidão. Você nunca terá grandes vitórias se não liberar grandes porções de deixa pra lá. Aleluia! O espírito contencioso é um espírito rebelde. Ele vai contra qualquer ordem, qualquer lei, qualquer direção. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos dizendo aqui, nós vamos trocar as cadeiras da igreja e nós vamos também comprar um carro para a ONG. E aí você percebe que há pessoas, que estão cheias de amor, de unidade, que dão o que não tem, que se sacrificam, que passam no cartão, que falam, não, eu vou participar disso. Há outras que além de não fazerem, ficam assim, para que outra cadeira? Pessoas contenciosas estão sempre lutando contra uma visão, porque elas mesmas já não têm mais visão. A única coisa que enxergam são suas próprias dores. Irmãos, eu só estou começando, é só o primeiro slide. Fala assim, bate mais, Jeová, que eu quero apanhar hoje. Pessoas contenciosas, elas vão contra qualquer coisa que seja uma visão. Não importa, porque a luta dela é que ela não tem uma visão. A visão dela são as próprias dores. A visão dela é o orgulho e a soberba que ela quer continuar. A visão dela é a irrelevância que ela tem por nunca se submeter a nada e nem a ninguém. O espírito contencioso, ele é semeador de discórdias, ele é demoníaco, ele paga o bem com o mal. Sabe o que a Bíblia diz? Eu fazia essa brincadeira com a minha cunhada. Quando eu conheci a Tauana, ela me enchia os picuá, sabe? Ela tinha ciúmes da Tauana. E ela era adolescente, sabe? Adolescente às vezes pode ser irritante. Desculpa, adolescente, a gente já foi também. Mas pode ser irritante. E ela tentava tirar minha paz, sabe o que eu fazia? Dava chocolate para ela. Aí ela negava meu chocolate, levei alfajor. Um dia ela falou, não gosto de alfajor. Eu falei, tudo bem, o que você gosta? Que eu vou comprar para você agora. Aí eu gosto disso, fui lá e comprei. Falei, você não vai me vencer, querida, eu vou vencer você. Sabe por quê? Porque ela na verdade estava com ciúmes da irmã. Mas todas as vezes que eu amava ela entendia que eu ia amar a irmã dela. Então ela ficava tranquila. Na verdade, todo espírito de encrenca vem de uma desordem dentro de nós. Hoje eu vou pegar pesado, irmãos. Se prepara, porque você vai sair daqui curado desse espírito. E se você for curado do espírito da encrenca, a sua vida vai fazer assim, porque você vai decolar. Pessoas encrenqueiras, contenciosas, estão sempre lutando contra algo ou alguém, quando elas deveriam estar lutando contra a sua péssima versão, quando deveriam estar lutando contra os demônios, contra principados e potestades. Eu também gosto de briga, mas eu gosto da briga certa. É briga contra principado e potestade. Eu gosto de briga onde eu vou restaurar vidas. Eu quero briga para tirar pessoas do inferno. Eu quero briga para fazer pessoas prosperarem. Essa é a briga boa. E se sua esposa começar a brigar com você depois desse culto, você vai dizer assim, eu quero uma guerra boa. E não é essa, é na cama. E lá você briga com ela. Deixa eu te dizer, muitas vezes nós desperdiçamos o nosso potencial criativo e de avanço, porque nós não temos a capacidade de abrir mão do espírito de encrenca. Eu estou tendo que gritar, irmãos, não é porque vocês são surdos, mas é porque está muito alto o barulho, me perdoem, tá? Quem estiver na transmissão aí, regula o volume.
Alinhe sua vida com a palavra de Deus hoje. Não é o que o Jonatas pensa, é o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz? Bom, em primeiro lugar, a forma mais efetiva de viver a vida é a partir do manual daquele que nos criou. A Bíblia é um manual. Deus criou a Bíblia. Ele disse assim, vou te colocar na terra, mas não vou te deixar sozinho, vou te deixar com o meu Espírito, e vou te deixar com a minha palavra. O meu Espírito vai te revelar a minha palavra, e você não vai ter dificuldade de encontrar o caminho todas as vezes que você estiver lendo a minha palavra, ouvindo a minha voz. Estão comigo? Então a Bíblia é a única maneira de encontrar o propósito da minha existência, e a plenitude desse propósito. Nós não vamos encontrar plenitude e propósito em amizades, não vamos encontrar nem no casamento, não vamos encontrar tendo filhos, não vamos encontrar plenitude de propósito sendo bem profissionalmente, não. Nós vamos encontrar plenitude de propósito se nós hoje nos conectarmos com o nosso Criador ao ponto de dizer, tudo que você disser, eu vou obedecer. Hoje há pessoas que entraram aqui que precisam entregar a sua vida para Deus e de uma vez por todas perder o controle dela. Você precisa perder hoje para Deus para você poder ganhar a vida toda. É libertador sair do controle. É libertador deixar Deus desenhar a nossa história. É libertador deixar Ele colocar as pessoas certas, tirar as erradas. Mesmo aquelas que às vezes você achava que estavam certas, mas elas estavam completamente erradas no seu destino. Deus não vai deixar você se enganar quando você se render completamente a Ele. Mas hoje você precisa sair de cima do muro. Você quer ser crente, quer ser encrenqueiro? Você diz ser amor, mas você fala mal dos outros. Você diz que ama o seu pastor, mas busca sempre uma roda de divisão. Você quer contribuir no dia das crianças, está doando refrigerante, está doando bombom, mas você não pode ver o seu filho fazer uma besteira que você perde a paciência com ele. Que discordância, que incoerência, que falta de tudo. Quantas vezes nós falamos e fazemos uma coisa que é totalmente contrária àquilo que nós estamos dizendo que vivemos. Nessa noite, o Senhor vai tirar você da hipocrisia de ser um encrenqueiro lá fora e aqui dentro uma cara de paisagem. A única maneira de encontrar a plenitude através de Deus, da sua palavra, do seu Espírito, e também é o jeito mais simples para a gente evitar os caos. Quem aqui já passou por alguma situação caótica na vida? Levante sua mão. Só vocês, irmãos, os outros não? Deixa eu te dizer, pode levantar todo mundo na mão. Quando você nasceu, você passou o caos, você precisou aprender a respirar, aquilo foi caótico, por isso que você chorou. É caótico. Agora, quem já enfrentou uma situação caótica na vida, sem ter escolhido aquilo? Levante sua mão. E quem consegue ter humildade nessa noite de dizer, eu já enfrentei situações caóticas por minhas escolhas erradas? Perceba que todas as vezes que nós estamos em situações caóticas, porque não obedecemos a Deus, isso tem uma responsabilidade nossa. Por outro lado, tem uma graça e uma misericórdia de Deus para lidar com isso, amém? Mas todas as vezes que nós lidamos com situações caóticas, que não são da nossa responsabilidade, que não fomos nós que plantamos, nós também temos, e aí mais ainda, uma porção de sabedoria na palavra de Deus para vencer. Diga comigo, vencer. Eu vou vencer. Quando, pastor? Quando você pegar a palavra de Deus e tornar ela o manual prático da sua vida, das suas decisões diárias. Quando você se recusar, sair de casa sem antes ler a palavra de Deus. Quando você se recusar a tomar decisões impensadas, sem antes meditar na palavra de Deus. E quanto mais definitivas são as decisões da sua vida, mais você precisa buscar conselhos na palavra de Deus. Vou dar um exemplo, a sua profissão. O outro exemplo, o seu casamento. O outro exemplo, filhos. O outro exemplo, mudanças. O outro exemplo, eu ultimamente ando tão precavido na palavra de Deus, porque eu não quero perder tempo, que até quando eu vou comprar um carro, eu oro e faço prova com Deus. Outro dia eu tinha certeza que ia dar certo.
Foi uma questão de 5 minutos, o carro vendeu. Eu acho que os vendedores até gostam quando eu pergunto para eles, porque quando não é da vontade de Deus, não vai ser para mim, então Deus manda logo o outro para ele vender. Deixa eu dizer uma coisa, as coisas mais simples até as coisas mais complexas, nós podemos envolver Deus nessa discussão. Porque Deus é um Deus que participa da nossa vida todos os dias. Ele quer ser parte do seu café da manhã, do seu almoço, do seu jantar. Só tem um jeito de viver uma vida livre do espírito da encrenca. É convidando o pacificador das nossas almas para, em primeiro lugar, pacificar as nossas decisões, pacificar o nosso coração, tirar a desordem de dentro de nós e nos ensinar a viver de uma maneira leve, tranquila e plena. É para dar glória a Deus essa palavra. A Bíblia diz, vamos lá, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que da soberba só provém a contenda. Provérbios 13:10. Mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Pessoas soberbas, elas são donas do seu próprio nariz. Só que não, porque ninguém é. Um dia ou outro você vai aprender que precisa de alguém. Tomara que não seja tarde demais. Um dia ou outro você vai aprender que você não é nada, que você veio do pó e para o pó você vai voltar, e você precisa de um Salvador e Senhor. Um dia ou outro você vai perceber que quem você colocava toda a sua confiança e que você chamava de amigo, na verdade, era o seu maior Judas. E você vai precisar voltar isso para Deus. Um dia ou outro você vai aprender que no dinheiro não dá para colocar nossa confiança, porque ele cria asas. Mas o Deus da provisão, estando do seu lado, nunca lhe faltará nada. Não lhe faltará amizade, não lhe faltará sabedoria, não lhe faltará dinheiro, não lhe faltarão oportunidades, porque o Deus da provisão é um Deus de aliança. A Bíblia diz que o arrogante, ele está cheio de contenda, porque ele vive como se não tivesse Deus. A Bíblia diz em Provérbios 13:10 que tem 6 coisas que o Senhor odeia. E aí ele fala: olhar altivo, língua mentirosa, pés que se apressam para matar. Mas ele fala de uma que ele odeia, abomina, ele não suporta. Eu estou com Deus nessa, eu não suporto quem faz contenda. Eu estou em concordância com você, Deus. Eu não suporto quem vive para fazer contenda. Porque contenda é coisa de gente pequena, que ainda não encontrou o seu propósito, e ver o seu propósito atrapalhar o propósito dos outros. Pessoas que colocam um contra o outro. Pessoas que estão sempre inflamadas de orgulho, mágoa, maledicência. Elas sempre têm um comentário para fazer. Gente, hoje eu peguei uma cena no meu trabalho que eu desacreditei. A pessoa crente pega a foto assim e fala assim: o que você acha dessa irmã do coral da minha igreja? A outra nem crente é. Ela não tem cara de simpática. Julgar pela foto? Ah, poupe-me. Me poupe. Que falta do que fazer. Vai trabalhar. Como que você julga alguém pela foto? Se ela é gente boa ou não. Não conhece as atitudes, não conhece a família, não conhece os frutos, não conhece a história. Não conhece. Quantas vezes o nosso coração está cheio de inveja, comparação, ciúmes, orgulho, soberba. E a gente está fazendo o quê? Ao invés de nos livrar da encrenca e nos tornar mediadores de propósito, nós nos tornamos destruidores de propósito. O Senhor odeia quem faz contenda entre os irmãos. O Senhor odeia. E eu também. Destrói relacionamentos, acaba com histórias, detona igrejas, detona empresas, corporações. Acaba com o flow de prosperidade, acaba com o flow da bênção de Deus. Me vem a história na cabeça da mãe de Jacó. A Rebequinha, manipuladora ela. Rebequinha era fogo, crente da bunda quente. Viu a oportunidade, falou assim: Jacózinho, tá na sua hora, mozinho. Você vai ser primogênito de um jeito ou de outro, porque eu mando. O pai velho, cego, caquético, pediu um caldo. Eu estou fora de caldo depois desse jejum. Não me ofereçam caldo durante um bom tempo. Aleluia. Mas tudo que Isaac queria era um caldo para comer e morrer.
Que desgraça esse caldo, né, irmãos? Pois ela foi lá, manipulou tudo, botou o filhinho da preferência dela lá e disse assim: olha aqui, ó, agora você é primogênito. Jacó mentiu, Jacó enganou, Jacó deu um caldo no pai dele. O velho morreu troncho, deu a bênção para a pessoa errada. E Jacó ficou a vida inteira tendo que lutar para encontrar o seu destino. E enquanto ele não encontrou o anjo que pegou ele de jeito e deixou ele manco, a vida dele não foi para frente. Porque tudo que ele fez com o irmão, fizeram com ele. A começar do sogro. É muito fácil falar mal do Labão. Por que não fala mal do Jacó, que enganou o irmão? Que roubou o que era dele? Deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas que colocam um contra o outro não vão pagar apenas na eternidade. É nessa própria vida que elas vão ter a colheita. Cuidado para você não ser uma delas. Primeiro Samuel 15, 23, a palavra de Deus diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é idolatria. Olha, há muitas pessoas que estão preocupadas com as magias negras, com os rituais de sangue, estão preocupadas com o batuque do tambor. Elas deveriam estar preocupadas se estão submissas a Deus, aos seus líderes, aos seus chefes. Porque rebelião é igual ou pior. Na verdade, Samuel vai dizer que é pior do que a feitiçaria. Tem muito crente que precisa nessa noite se converter e entender que enquanto tiver espírito contencioso, rebelde, não vai vencer coisas que o Senhor preparou para eles. Porque Deus é um Deus bom, dele não provém maldade. Ele é tardio em irar-se, Ele é misericordioso e gracioso, e Ele está te dando tempo, e esse sermão nessa noite, para que você possa se arrepender, de repente, se houver alguma área na sua vida de contenda. Gálatas 5, do 19 ao 21, a palavra de Deus diz que as obras da carne são manifestas, as quais são inimizades. O encrenqueiro está sempre procurando um inimigo. Ninguém é amigo, todo mundo contra ele. Eu imagino também que o encrenqueiro, ele se acha, sabe por quê? Porque ele acha que no mundo só existe ele. Minha gente, o mundo é grande, viu? O mundo é grande, tem tantas realidades no mundo. Acorda, Brasil. Pessoas encrenqueiras têm muita tendência de serem narcisistas, acharem que só são elas que existem na vida. Calma lá. Só eu sou fiel, só eu sou bom, só eu sou legal, só eu. As obras da carne são inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. É mais ou menos assim, quem está cheio do espírito da encrenca, está cheio de obras da carne e está sem o espírito de Deus. Mas pastor, me deu uma boa notícia nessa quarta profética, vamos para o próximo. Primeiro a gente alinha, depois das boas novas. Amém? Primeiro, quem aqui quer viver a realidade do céu onde Deus está aqui na terra? Veja só, entenda o que eu estou falando. Quem aqui quer viver milagres todos os dias? Curas todos os dias? Salvação todos os dias? Consegue levantar a mão se você quer? Isso! Você consegue levantar a mão quando o pastor diz, levanta a mão? Isso! Olha como é simples a gente perceber isso. Eu quero, eu digo amém para isso. Quem diz amém para prosperidade? Porque o céu tem ruas de ouro. Quem diz amém para relacionamentos saudáveis? Para equilíbrio na mente, para equilíbrio no corpo, para saúde física, saúde espiritual, provisão espiritual. Amém? Pronto. Eu também. Quem aqui anseia viver uma vida vitoriosa? Me perdoa, gente. Crente nunca deveria ter vocação para ser fracassado. Não. Eu estou aqui comendo o pão que o diabo amassou. Começa a comer o pão que amassou o diabo, que você vai ver que vai parar de comer o pão que o diabo amassou. Eu estou aqui sofrendo. Como você está? Eu vou te falar, tá luta, viu? Luta, nossa. Entrei nesse jejum, o negócio pegou para mim. Não, irmão. Você pode estar com 1% de luta, mas tem 99% de vitória ao seu lado e você nem está valorizando. Respira aí.
Ô glória! Tô vivo! Quem está perto de alguém que ama, dá um abraço, diga assim, glória a Deus! Quem está numa igreja que tem um baterista que vai bater essa bateria agora para glorificar a Deus, diga glória a Deus! Com todo respeito, irmãos, participar de uma igreja boa é mais da metade do problema resolvido. Porque se você tem que ir em culto chato de doutrina, onde o pastor lava as roupas sujas e não ensina a palavra, é difícil, viu? Ou em cultos superficiais, de pastor do tipo coach, você é lindo, vai dar tudo certo, tá mentindo. Precisa acreditar em Deus, lutar, se disciplinar, arregaçar a manga, orar e trabalhar. Bora. Não tem receita pronta, não. Cada dia é um dia, é vivendo na dependência de Deus, é buscando a orientação do Espírito Santo, Mas só da gente poder celebrar, ser feliz, saber que a gente ama Jesus, que Ele nos ama, participar de uma casa alegre, viva e que está com um sistema incrível de transmissão. Quem está assistindo online está gostando mais agora. Quem sonha com prosperidade e honra? Irmãos, eu vou baixar a mão, porque eu já não sonho mais, eu já vivo. E eu profetizo que o ano que vem você não vai dizer sonho, pastor, eu estou vivendo, em nome de Jesus. Prosperidade significa avanço. Prosperidade significa avanço. Avanço em todas as áreas. Avanço em autoconhecimento. Avanço em recursos financeiros. Avanço em paz e alegria. Avanço em uma bela noite de sono dormida. Avanço em amizades saudáveis. Avanço em ministério cumprido. Avanço, avanço, avanço. Amém? Irmãos, eu estou tão feliz que hoje eu assinei o contrato com a editora e vão sair 2 livros ainda esse ano. Irmãos, isso é avanço. Vocês pensam que minha rotina é de quantas horas por dia? Perguntaram para mim, pastor, glória a Deus, não é para mim não. Para Deus tem que ser forte. É isso. Pastor, que horas que você escreveu esses livros? Ué, eu acordo 5 horas, 5:30 da manhã. Dá tempo. Escrevemos, eu e a Taona escrevemos juntos 2. Escrevemos mais um com mais 2 pastoras. E eu escrevi mais 2 sozinhos. Escrevi 5 livros esse ano. Eu só não vou publicar os 5 por falta de patrocínio. Se tiver alguém interessado, pode patrocinar. Eu mando imprimir. Creio que vai ser uma bênção na vida das pessoas. Porque eu não estou preocupado com o ego de ter escrito 5 livros. Eu estou preocupado que um livro é para homens serem bem-sucedidos na sua masculinidade, o outro livro é para os casamentos darem certo, o outro livro é para as mulheres encontrarem sua identidade, outro livro é para as pessoas não ficarem sem ler a Bíblia todos os dias, o outro livro é sobre recursos financeiros e a relação de Deus com eles. Então quando saírem vão ser bombas que vão ajudar as pessoas, amém? Então deixa eu te dizer uma coisa, nós queremos essas 3 coisas. E agora vem o segredo da mensagem, a parte mais importante, o clímax. Você vai profetizar bem alto várias vezes. Segura essa profecia, irmão. 3, 2, 1, põe. Pare de arrumar encrenca. Olha a pessoa do seu lado. Para de arrumar encrenca. Você aprendeu que para você ser feliz, você tinha que brigar o tempo inteiro. Você tinha que ir atrás dos seus direitos o tempo inteiro. Você tinha que defender a sua parte o tempo inteiro. Pois eu digo para você, então você não precisa de Deus. Você é autossuficiente. Pessoas que dependem de Deus sabem que Deus é a sua justiça. Não precisam se justificar para ninguém, porque os frutos falam. Pessoas que dependem de Deus sabem da lei da semeadura. E se elas estão buscando ser pontes e não muros, elas estão vencendo o espírito da encrenca. Então elas não precisam arrumar encrenca. 3, 2, 1, fala bem alto comigo. Pare de arrumar encrenca. Mais uma vez. Mais uma. Amanhã, meu irmão, quando você estiver no trânsito, eu vou gritar no seu ouvido: para de arrumar encrenca. Quando você for desobedecer a Deus, conscientemente, eu vou estar lá falando no seu ouvido: para de arrumar encrenca. Aleluia.
Almas perturbadas se tornam perturbadoras, não é verdade? Pessoas desorganizadas por dentro tentam desorganizar o nosso mundo. Você vai precisar se blindar disso, porque pessoas afetadas, elas revelam que dentro está um caos. Tem um caos lá dentro. Na verdade, muitas vezes, e acho que a maioria das encrencas, elas não são originadas da vontade de encrencar. É realmente de uma desorganização interior. Quanto mais nós encontramos com Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais Ele organiza a nossa bagunça dentro, sabe? Mais Ele pode curar. Acho que quase todos os problemas interiores têm a ver com paternidade. É por isso que o nome dele é Deus Pai. Ele cura a nossa ausência de pai. Ele cura a orfandade. Ele cura a paternidade que nos feriu. Ele cura. Nossa, você pode dizer assim: o que seria mais terrível do que ser traído pela sua mãe? A palavra de Deus diz: mesmo que sua mãe te abandone, eu nunca vou te abandonar. Olha, que coisa linda. Então, à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, Ele vai revelando o seu amor a nós e a gente vai se reorganizando por dentro. Pessoas afetadas, elas têm um caos de dentro que precisa ser curado. E nessa noite Jesus pode curar, amém? Exageros destrói essa vida simples, mas ao mesmo tempo profunda que Deus tem. E todo exagero fala muito de uma falta, sim ou não? Pessoas exageradas, eu falo para vocês, pessoas exageradas, elas estão tentando de alguma maneira mascarar uma ausência. Pessoas que andam em Deus, andam no espírito de lucidez, de equilíbrio. Eu não dei espírito de medo a vocês, diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Dei espírito de amor, poder e uma mente estável. Amém? Quero convidar você a nessa noite olhar para dentro de você e perguntar para o Senhor onde estão os seus exageros. Não é para a gente olhar para o outro essa palavra, é para a gente olhar para dentro de nós. Deus, onde estão os meus exageros? Onde está o meu caos interior? Por favor, Senhor, cura nessa noite a minha vida. Next. 3, 2, 1. Você nasceu para boas escolhas. E hoje eu vim aqui só profetizar que vai acabar essa era de encrenca na sua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quem encrenca fica com a vida encrencada. É uma coisa impressionante. Quanto mais encrenca você busca, mais encrenca aparece para você resolver. E às vezes as pessoas estão num mar de encrencas. Tem coisas que elas podem escolher não encrencar. É verdade que tem coisas também que acontecem na nossa vida que nós não queríamos, não gostaríamos, não plantamos, não buscamos. E elas acontecem, e a gente vai ter que ter resiliência e poder espiritual para vencer. Mas uma coisa é certa: aquilo que você pode evitar de encrenca, evite. Porque quem vive encrencando, vive com a vida encrencada. Parece que tem um imã para atrair encrenca. Da mesma forma que pessoas resolutas, equilibradas, benditas, amáveis, elas atraem bondade, misericórdia, graça. Para vencer o espírito de encrenca, o espírito contencioso, eu preciso focar em agradecer a Deus. Se tem uma coisa que elimina a ação do inimigo na minha vida, é a gratidão, e na sua também. Repita comigo: com gratidão eu paro a ação do cão. Na hora. Nossa, olha, o inimigo ele tenta nos destruir desde cedo até de noite, é verdade. Mas se você der foco a ele, você vai ficar destruído. Mas se você virar o foco dele e falar assim: olha, se por um caminho você veio me destruir, por 7 você vai ter que fugir, tá? Senhor, te louvarei, porque ainda que eu tenha abatido o carro, eu sei dirigir, tenho vida, tenho saúde, tenho trabalho. Senhor, obrigado, porque ainda que eu não seja amado por uma pessoa, eu sou amado por tantas outras. Deus, muito obrigado, Deus, porque ainda que eu não esteja no lugar profissional que eu gostaria, eu estou no caminho, a vida é uma maratona, eu vou vencer esse caminho, e o Senhor vai abrir a porta na hora certa. Deus, obrigado, porque ainda que eu esteja sendo injustiçado, o Senhor é a minha justiça, e o Senhor enxerga, e o Senhor me defende, o Senhor é justo juiz. Percebe que nós sempre podemos virar a chave. Quando algo ruim nos acontece, nós podemos virar a chave e agradecer a Deus. Então essa é a primeira maneira como nós vamos vencer o espírito contencioso. A segunda maneira como vamos vencer o espírito contencioso é diminuindo a pressão.
Para de querer resolver tudo. Quanto mais você quer resolver, mais você se enrola. Tem horas que não são horas de resolver, são horas de aprender a descansar em Deus, a confiar na sua fidelidade. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, conheço mais. Tudo perde o seu valor. Esse valor aqui, ele não é necessariamente um valor financeiro, ele não é um valor de bênçãos. Às vezes ele é o valor que nós damos às coisas, sabe? Às vezes é o valor que nós damos a tudo estar em ordem. Às vezes é o valor da gente querer estar com tudo pago, é de querer estar bem com todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, o dia que você se levantar para fazer a vontade de Deus na sua vida, pode ter certeza que você vai arrumar uns inimigos. Para de querer agradar a todo mundo e achar que estar bem é estar tudo perfeito. Não, estar bem é estar satisfeito em Deus. Está muito longe do que eu gostaria, mas poxa, quando eu olho para trás e vejo que eu já venci, eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Deus. Quanto mais eu conheço a Ele, mais eu percebo que essa jornada com Ele é incrível, é fantástica. Sim, tem dias de grande celebração. Sim, tem dias de grandes milagres. Mas também tem dias de só ficar com a mãozinha nele, assim, agarradinhos, quietinho. Descansando nele, na fidelidade dele. Outro dia eu estava numa reunião de líderes, eu estava falando o que eu faço quando a minha alma interior, quando o meu ser de dentro está desorganizado. Eu aprendi que todo problema é um problema interior. O problema começa dentro. Da mesma forma como o mundo natural é só um reflexo do mundo invisível que a gente não vê, o mundo espiritual. E sabe o que eu faço? Vou contar o meu segredo para vocês. Porque muitas pessoas olham para mim e falam assim: como que você consegue manter-se estável, constante? Eu vou contar o meu segredo, mas só vou contar para quem for praticar. Quem vai praticar? Não, então só vou contar para vocês depois que levantaram a mão. Depois a gente conversa. Quem vai praticar? Amém? Então eu vou contar, a maioria levantou a mão. Olha só, todas as vezes que eu percebo que dentro de mim tem alguma coisa desencaixada, e a gente sente isso. Se a gente não sente, pode ter certeza que alguém que está perto da gente sente, vai nos avisar, vai dar um toque. Sabe o que eu faço? Eu ligo uma música, um louvor que tem no YouTube, do Jonathan David Helser. É nome difícil, né? Mas ela tem em português também. Esse louvor está demais. Eu pertenço a Ti. Vamos cantar um pouquinho, vamos nos organizar por dentro. Eu vou cantar ela em inglês, porque ela fala muito comigo em inglês, mas pode cantar lá comigo. Father, I belong to you. Eu fico, gente, horas, às vezes 2, 3 horas. De novo, Abba! Começa a dizer isso, começa a dizer isso. Feche os seus olhos, começa a dizer isso. És mais real que a pele em meus ossos. Presta atenção, Ele é mais real do que a pele dos seus ossos. É mais real que o ar em meus pulmões. És mais real que o ar em meus pulmões. Tô sentindo Ele aqui, ó. Teus pensamentos. Seus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. És a minha realidade.
começa a acontecer quando você canta essa canção? Você começa a lembrar do Gênesis, do começo. A palavra de Deus diz que Deus pegou do pó, construiu uma estátua, e essa estátua era sem nenhuma vida, era apenas uma estátua de barro, como eu e você somos sem Ele. Nós somos apenas pó, nós envelhecemos, temos necessidades físicas. Mas teve um momento que Deus olhou para aquela estátua e Ele disse assim: você vai receber do meu Espírito. E a palavra de Deus diz que Ele soprou. E a palavra sopro, nessa versão bíblica, é ruá, ruá. A ruá de Deus. Quando Ele sopra em Adão, aquela estátua deixa de ter um significado temporário, temporal, frágil, e ela passa a ter um propósito eterno. Ele deixou de ser natural e passou a ser sobrenatural. Ele deixou de ser órfão e passou a ter um pai. Ele deixou de ter problemas e ele passou a ter propósito. Ele deixou de ter necessidades e ele passou a ter um Deus que supre todas as necessidades em glória. O mesmo Deus que fez isso em Adão, fez isso em você. No dia em que você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele selou o teu coração com a marca da promessa. E Ele disse: eu coloquei sobre você o meu Espírito. Então você carrega identidade, nobreza de caráter. Você carrega poder para perdoar, poder para amar, poder para vencer, poder para se livrar das trevas, poder para vencer o diabo. Esse poder de Deus começa a operar em mim e em você, e nos organiza. E aí você fica ali 1 hora chorando na presença de Deus. Você fica ali 1 hora no culto ouvindo a palavra de Deus. Você fica ali 1 hora lendo a Bíblia com louvor no fundo, e de repente você começa a chorar, começa a lembrar de experiências difíceis que você teve. O Espírito Santo começa a visitar a sua história, Ele começa a curar o seu destino, e aí você sai dali reestabelecido na rua de Deus. Isso é tremendo, igreja. Você recebe a capacidade de diminuir pressão. Você começa a eliminar as expectativas em pessoas. Ninguém tem que suprir você. Seu cônjuge não tem que te suprir. Seu pastor não tem que ser perfeito. Seu patrão não tem que ser perfeito e nem bom. Você perde expectativas nas pessoas, e você começa a criar expectativas em quem te criou. Você começa a orar em línguas, você chora, você pede perdão. Você começa a ver que de repente esse caos interior, sabe, que te faz encrenqueiro, chato, ele bagunçou a sua vida através do pecado. Mas nosso Deus, quando sopra o sopro dele, eu pertenço a ti. Não pertenço à opinião das pessoas, não pertenço ao que as pessoas falam de mim. Eu não estou me importando mais. Ei, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Eu pertenço a Deus. Olha, sabe o que é interessante disso? Você chegou aqui cheio de limitações, mas com a ruá de Deus você sai cheio de poder. Você chegou aqui cheio de pecado, mas com a ruá de Deus você sai santo e santificado. Você chegou aqui precisando de milagres, mas com a ruá de Deus, onde a planta dos seus pés pisar é território do Senhor. Olha, o inimigo vai tentar contender contra você, mas você pertence a Deus. E aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Está escrito: aqueles que são de Deus, maior é o que está neles do que o que está no mundo. Você carrega Deus no seu interior, e por isso do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você se torna alguém pacificador. Você fica feliz quando está todo mundo bem, não quando está todo mundo brigando. Sabe, gente, a gente está vivendo num mundo muito esquisito.
gente está vivendo num mundo muito esquisito. Alguém está com o pneu furado, ninguém para ajudar. Ah, mas se tiver alguém caído, sangrando, todo mundo para ver. Um prazer na maldade, um prazer no sofrimento, um prazer na ausência de paz. As pessoas veem uma família feliz, tudo hipocrisia, mentira isso aí. Mas se elas veem alguém brigando, nem para chamar a polícia, para ajudar essa pobre mulher que está apanhando, não chama. Quer que se lasque, estou nem aí. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? É um mundo cheio de espírito contencioso e vazio da paz que excede o entendimento, do amor que cobre uma multidão de pecados. Toma o seu lugar só mais um instante. O amor, esse amor que você acabou de inspirar, essa presença, sabe? Deus, Ele não tem amor, Deus é amor. Sabe o que isso significa? Quem tem, um dia fica sem. Você pode reservar um montão de amor. À medida que você vai tendo que amar, você vai gastando aqueles créditos de amor, uma hora acaba. Mas todas as vezes que nós estamos conectados à fonte do amor, esse amor se renova. O amor, ele faz pontes, ele não estabelece muros, ele cria conexões, ele entende dependência de Deus e interdependência dos homens. O amor serve, ele não busca ser servido, ele quer servir. O amor, ele perde a razão. Olha, tudo bem, estou errado, mas ele ganha o outro. Me perdoa, eu errei. Quantas vezes eu precisei pedir perdão estando, entre aspas, mais certo na situação? Tudo bem, eu vou perder o que com isso? Nada, eu vou ganhar o outro. Para de querer ganhar tudo. Está na hora de aprender a perder. Perder para ganhar. Está escrito. O amor, a palavra de Deus diz que ele cobre uma multidão de pecados. O amor, ele vai além do que pessoas naturais podem ir. Por isso que é sobrenatural amar. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu amo. Ela diz assim: o amor faz milagres. O amor faz milagres. O amor é um milagre. Hoje em dia o amor é tão escasso que quando você encontra é agulha no palheiro, colete, como é? Manga de colete. Você não encontra mais amor. Que nessa casa, em nome de Jesus, não nos falte o amor. Que nas nossas vidas nós estejamos tão abastecidos do amor, que nós sejamos conhecidos como a igreja mais amorosa dessa cidade. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é o amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo deriva do amor. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2:24, ora, é necessário que o servo do Senhor, quem se identifica aí como alguém que está a serviço de Deus? Levanta a mão. Olha, o servo do Senhor não viva a contender, e sim, seja manso. O que é mansidão? Sangue de barata para revidar, literalmente isso. Você não tem que revidar a nada e nem a ninguém. Sangue de barata. Deixa Deus te defender, você vai ver que é mais divertido. Você vai ficar com pena, você vai ficar com dó. Quando quem te quer o mal hoje, colher da semeadura que está plantando. De verdade. Os irmãos de José fizeram mal para ele. Jogaram ele num poço, tentaram matar. Venderam como escravo. Viu que era mais lucrativo vender do que matar, não foi? Visavam lucro. Ficaram pobres, sem nada. Estavam para morrer de fome. Quem podia salvar? José. O que José fez? Deu de comer. Acima de tudo, farol. Acima de tudo, farol.
acima da gente conseguir a nossa meta de cadeiras, acima da gente ter um bom sistema de som e transmissão, acima da gente ter um louvor top, acima da gente estar bem localizado, acima da gente ter um salão de 4.000 metros quadrados, acima de tudo isso, Farol, tenham amor intenso uns pelos outros. Porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros. Pessoas que não gostam de hospedar, pessoas que não abrem suas casas para receber, perderam muitas vezes de receber anjos. É o que a palavra de Deus diz. Somos tão reservados na mediocridade do nosso mundo. Quando nós desafiamos aqui, daqui a pouco começa o novo semestre do Fé. Quem quer abrir a sua casa para receber um culto? Olha, eu tenho certeza que se Davi tivesse nos dias de hoje, ele ia dizer assim: por favor, um fé na minha casa. Os irmãos assim, louça, povo, avisar a portaria, dormir um pouquinho mais tarde, estou fora. Pois a palavra de Deus diz que quando a arca da aliança habitou na casa de Obed-Edom, pastora Tauana pregou isso domingo, nunca eles foram tão felizes e tão prósperos e tão abençoados. Ei, está faltando espaço para o amor na sua casa, está faltando espaço para uma mesa servida com honra. Amar as pessoas, recebê-las. Sejam hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Sejam bons dispenseiros, conforme a multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com a vontade de Deus, por favor, para de falar besteira. E se alguém serve, faça na força de Deus, não na força do seu braço. E se alguém supre, que Deus seja glorificado, porque você está tendo suprimento para doar, porque tudo isso pertence a Deus. Você tem recurso? O recurso não é seu, é de Deus. Você tem amor? O amor veio de Deus. Você tem bondade? A bondade veio de Deus. Tudo veio dele e volta para ele. Para você nunca mais esquecer esse sermão, quem você quer ser? Um pincher raivoso ou um golden retriever? Minha avó tinha uma pincher, a Nina. Só minha avó gostava da Nina, ninguém mais. Pincher é o tipo do cachorro que você precisa exercer amor para amar, com todo respeito a quem tem. A Nina era assim, chegava na casa, não, eu vim trazer um bolinho para vovó. Sério mesmo, sério mesmo. Se eu tivesse aqui uma feira de adoção de pinchers raivosos de um lado e do outro de golden retrievers. Ah, mas o pincher faz cocô pequenininho, mas é chato para burro. Seja um golden de Jesus. Você vai esquecer? A imagem mais importante desse culto é essa. Mas qual é a frase mais importante do culto? Pare de arrumar encrenca. Fiquemos de pé na presença de Jesus.